Bondoso Pai, eu quero te agradecer por esta ótima oportunidade que temos esta noite, podendo ouvir do pastor Alexandre, um missionário indo para a Venezuela, já uma grande bênção para a nossa igreja, e agora hoje à noite uma oportunidade especial para nós, ouvirmos sobre o ministério, o chamado dele, tudo que o Senhor está fazendo na vida dele. Ajude a nossa igreja, ajude toda pessoa que vai assistir pela internet, e Pai, por favor, hoje à noite, enche-nos com Teu Espírito, dê-nos sabedoria e tudo que precisamos através disso, em nome de Jesus, amém. Então, hoje à noite, grande privilégio estar aqui com o pastor Alexandre. Eu conversei com ele e falei, você pode fazer uma entrevista comigo? E ele falou, claro, seria um prazer para ele. E isso me deixou muito feliz. Eu não sei se ele está ansioso ou não, mas o alvo não é, questionar o ministério dele de uma forma, errada, mas para realmente ajudar a gente, ajudar qualquer pessoa que está pensando sobre a obra da igreja. Uma das partes mais importantes da igreja é enviar e apoiar missionários. O pastor Alexandre aqui é um missionário, ele é brasileiro, ele está indo para o país da Venezuela, que está sofrendo muito. Hoje, os Estados Unidos anunciou amplas sanções contra o petróleo de lá. 41% das exportações deles vão para os Estados Unidos. Então isso vai afetar muito. Na verdade, mais 21 nações não estão apoiando o homem, esqueci o nome dele, Maduro, mas estão apoiando o outro, tenho escrito aqui, Guaidó. Então é uma situação muito interessante. Mas então, eu não quero falar muito, quero que o senhor fale. Por que Venezuela? Bom, nós já estivemos 2 vezes na Venezuela e o Senhor tocou em nosso coração em relação à Venezuela não a situação financeira do país, mas como nós cremos salvação somente pela graça, que Jesus Cristo é o Salvador, lá é um índice muito baixo de cristãos. Sabemos que existe a janela 1040, que é um local mais difícil de acesso para o Evangelho, e lá também não deixa de ser um local necessário pregar o Evangelho. E Deus tocou no nosso coração para irmos para a Venezuela. A janela 1040 é a região mais fechada do mundo, que inclui o Egito, o Iraque, o Irã, essa região muito difícil, cheio de muçulmanos, etc. Mas então Deus colocou no seu coração o país da Venezuela. Sei que seu irmão está, lá, o pastor Agnaldo, né? Isso. E ele tem quanto tempo na Venezuela? Mais ou menos? Aproximadamente uns 12 anos. 12 anos. Então ele tem mais tempo lá do que a gente tem aqui no Brasil. Então, muito bem. E ele é o mais velho? Ele é o mais velho. Isso. Mas então, não é muito cristão, mas não é muito católica? Como é que fica a religião lá do país? É predominante provavelmente o catolicismo, porém também com muito misticismo. Bruxarias acontecem muito lá. É um local onde o evangelho não foi tão propagado, ou já foi e deixou de ser, não tem essa informação. Há uma pesquisa que diz que o evangelho, lá de cristãos, chega a 15%, mas isso é feito, como eu sempre digo, provavelmente quem faz essa pesquisa não é um cristão, ele não entende salvação por Jesus Cristo, somente pelo sangue de Cristo, ele não entende a salvação pela graça. Há missionários que dizem que não chega a um número de 5% no país. Nossa. Quando eu, por exemplo, ontem à noite no culto, eu preguei sobre como Deus opera e a vontade de Deus na vida da pessoa. E o Senhor está basicamente largando tudo da sua família, não que estão, claro, sua esposa e seus 2 filhos estão indo contigo, mas essa é uma decisão bem séria,
grande para a vida de alguém, realmente deixar um país e ir para outro. E eu acho que nem todo mundo entende isso. Como que o senhor entende que foi chamado por Deus? Ou como que isso aconteceu na sua vida? O que dá certeza para o senhor que deve ir para a Venezuela? O Senhor nos constrange a tudo. Venezuela é algo que o Senhor nos colocou no coração, sendo que fomos lá visitar. Foi lá que o Senhor começou a trabalhar em nosso coração, mostrando a necessidade de obreiros no campo missionário. Claro que na primeira viagem o Senhor começou a falar e só vinha a entender depois de talvez 6 meses a 1 ano após essa viagem, que eu compreendi que realmente o Senhor estava falando comigo para que pudéssemos nos tornarmos missionários, né? Levou quanto tempo para chegar a essa conclusão? Eu não sei dizer exatamente, mas eu sei que depois que nós voltamos da Venezuela, nós éramos comerciantes, eu e minha esposa, e amava o que fazia, e de repente algo daquela alegria já não era tão real na nossa vida, vamos dizer assim. Levantávamos pela manhã com incômodo e começamos a orar e achando que a questão era, eu disse que a questão era, o problema era a minha cidade, que eu deveria mudar de Limeira e ir para outro local. E foi numa dessas buscas, né, para encontrar um local para morarmos, vivermos e abrirmos nossas lojas, que o Senhor me mostrou que a obra missionária, o campo na verdade é grande, né? Como eu sempre digo, Mateus 9, 37 e 38, que diz que grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Amém. Então o Senhor falou ao meu coração após essa viagem que fomos para mudarmos de Limeira, né, para abrirmos nossas lojas em Sinop, seria o caso, Mato Grosso. E após essa viagem, aproximadamente 1 mês e meio, o Senhor falou ao meu coração sobre a obra missionária, e nós oramos, e o Senhor nos direcionou a irmos nos preparar. Então com isso nós fomos estudar. O Senhor vendeu tudo, né, que nós tínhamos, que nós oramos em relação a isso, se fosse o Senhor falando conosco, e o Senhor fez isso num prazo muito curto, no máximo 3 meses, sendo que nós queríamos vender nossos imóveis para investir nas lojas, e já fazia-se 2 anos. E quando o Senhor falou comigo, né, e conosco, né, falando ao meu coração, eu não sou de fazer troca com Deus, mas eu falei: Senhor, se é o Senhor falando comigo, vende tudo que nós temos até dezembro, isso era setembro, eu abro mão da minha vida, digo secularmente, né, que nós iremos nos preparar. E o Senhor vendeu e nós obedecemos. É mesmo? Amém. Isso é muito interessante. Mas então, por exemplo, o senhor foi para o seu pastor primeiro, falou: olha, Deus está fazendo isso, aquilo na minha vida, ou como é que ficou isso com a igreja, com o pastor? Ok. Bom, fiz como Neemias, bem calado. Enquanto o Senhor falava ao nosso coração, eu não abri para ninguém. Após o Senhor confirmar mesmo que era para que nós nos preparássemos, né? Aí eu fui, falei com o meu pastor, expliquei para ele que o Senhor estava falando ao meu coração, e também informei ele, por algum propósito, o Senhor também tinha falado ao meu coração que eu deveria fazer um estudo integral e não internato, na verdade, né? Morássemos num local. Então eu fui, e minha igreja não dispõe de um estudo de internato. Então eu orei, eu e minha esposa oramos e falei com o meu pastor. Após expor tudo para ele o que Deus tinha falado, ele nos apoiou. Isso. Esse é o pastor Gary, né? Pastor Gary, da Igreja Batista Emanuel, né? De Limeira. Então, amém. Olha, isso é muito interessante. Ok, então eu sei o que aconteceu na minha vida, eu sou missionário também. No meu caso, chegou um momento que eu precisava sair e começar a divulgar o ministério, porque nós somos batistas independentes e não existe uma sede ou uma rede de igrejas bem interligadas que vão nos encaminhar assim, tipo, nos levando de uma igreja para outra. E eu imagino que aqui no Brasil
pode até ficar mais difícil porque há menos igrejas batistas independentes nesse país, né? E podemos incluir batistas bíblicas, batistas regulares, batistas que têm o nome Manuel, outros nomes, né? Beleza. Então, foi difícil, tipo, aquele primeiro passo para sair, ou o Senhor tinha feito algo tão bom no seu coração que não ficou com medo, não ficou com receio? Como que ficou isso? Porque eu imagino, pode ser difícil. Bom, como nós nos formamos no internato e ao voltarmos ficamos 1 ano com a igreja local, né, do qual Deus nos usou, nos abençoou, aprendemos muito também. E para dar início à divulgação, né, a visitar igrejas, um milagre do Senhor, porque eu costumo dizer que ou em uma mão ou em 2 mãos eu teria contatos de igreja, de 5 a 10 igrejas, ou de pastores, né? Mas o Senhor nos agraciou porque eu tive um convite para fazer parte de uma missão. Uhum. E nessa missão, o Senhor usou de várias maneiras, que por algum motivo eu não tinha um telefone em mãos para localizar pastores. E no caso, vamos dizer, eu só tinha o meu WhatsApp. E o Senhor agraciou que através de fazer esse trabalho com a missão, e como nós fazíamos identificação de depósitos, muitas vezes a igreja não faz o depósito, mas ela não identifica esse depósito. Então era a função minha, e a minha esposa também me ajudava muito, de identificar. E por que eu conto essa história? Porque através disso eu comecei a perguntar para um e para outros pastores: olha, houve um depósito de Ouro Preto, digamos que aqui tivesse 10 igrejas, foi o senhor? Não. Então eu saía, mas eu só tenho só o senhor, pastor, no meu contato. Tem outros, eu tenho esse. E foi assim. E após isso, o Senhor nos deu vamos dizer, uma agenda bem grande de contatos. Amém, que bom. Claro que também a missão da qual nós fazemos parte, que é a AME, também nos passou vários contatos. Mas, sendo exato sobre a pergunta se foi difícil, sim. Para fazer a primeira ligação e falar com o pastor: olha, sou fulano, sou o Alexandre de Limeira. E aí? Né? Então, até identificar, explicar, enfim, não foi fácil. Mas o Senhor, Ele nos dá força. Amém. E eu louvo a Deus porque eu citei internato e muitas das coisas foi isso. Eu não sabia qual o motivo do Senhor nos levar para um local assim. Um dos motivos era para nos preparar. Como um professor um dia bateu em minhas costas num assunto, ele disse: é para criar couro grosso, né? Então o Senhor nos deu forças para isso, para passar a mão no telefone, ligar para alguns de momento não, outros vou ver, mas pela graça de Deus, desde abril do ano passado, paramos 1 ou 2 finais de semana sem apresentar o projeto. Paramos do dia 23 de dezembro, depois que iniciamos, e retornamos dia 6 de janeiro desse ano, de 2019. Então, o Senhor tem nos abençoado e aberto portas para nós, é o que nós podemos. E se tudo der certo, vai poder ir para a Venezuela ou no fim desse ano ou no início do ano que vem, certo? É isso, nós estamos orando. É possível nós irmos já em outubro desse ano, então nós não chegaremos nem a 2 anos divulgando. E se não, no início de 2020, né? Já no início de 2020. Mas nós estamos orando e acreditamos que possivelmente nós já vamos no segundo semestre, em outubro aproximadamente, para a Venezuela. Entendi. Então, o senhor mencionou a missão que está ajudando, e eu acho que eu nunca falei nada sobre missões aqui para a nossa igreja. Okay. Então, essa missão, qual é o nome da missão?
AMI, Associação Missionária Independente. Independente. E é baseada onde fica o lugar, o povo que trabalha é de uma igreja? Explica isso para nós. Ok. O presidente da missão hoje é o pastor Carlos Moraes. Não é toda a equipe que está em Orlândia ou Batatais, vamos dizer Batatais precisamente. Alguns estão em Guarulhos. Ok. Enfim, há uma comissão, na verdade, né? Várias pessoas envolvidas nessa agência missionária, vamos dizer assim. E hoje é presidida pelo pastor Carlos, vice-presidente João Saraiva, pastor João Saraiva. Quem faz parte também das ofertas que chegam até a missão, que identifica, se chama Eliseu. É um irmão precioso, ele é voluntário, ele faz esse serviço voluntário para a missão. E há outros também que fazem parte, como o pastor Wagner, enfim, tem muitos outros que fazem parte dessa missão. Amém. Então, eu acho muito bom. A missão está ajudando quantos missionários agora? Tem uma ideia? Olha, eu vou dizer aproximadamente uns 30 missionários. É mesmo? Uns 30 missionários. Estão indo para vários lugares no Brasil, na América do Sul? Bom, além tem do país? Brasil, tem nós indo para Venezuela, Índia, Timor-Leste, enfim, tem alguns que eu conheço que estão indo para essas regiões. Ok. Então, eu tenho outra pergunta que ainda tem a ver com esse chamado que Deus fez para realmente mostrar para o Senhor que essa é a obra de Deus para a sua vida, para a vida da sua família e tudo. Tem várias pessoas aqui hoje à noite, pessoas que estão assistindo. É para todo crente pensar na ideia de possivelmente ser missionário? Ou como que a pessoa deve pensar? Porque aqui tem pessoas que têm empresas ou outro trabalho, tem família e tudo. O irmão está largando a vida, vamos dizer, a vida secular, para ir para outro país que nem fala a sua língua. E na verdade é um país sofrido hoje em dia. Como que a pessoa, vamos dizer, vou colocar entre aspas, a pessoa normal dentro da igreja deve pensar sobre essa questão de ser missionário também? Bom, eu acredito que isso é algo individual de cada um. O Senhor vai falar com cada um. Nós precisamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor. Mas eu também acredito que nós podemos dizer não, ou nós podemos dizer sim. Essa é uma escolha de cada pessoa. Bom, para mim é um privilégio servir ao Senhor. Amém. Na verdade, quando eu falo abrimos mão, é algo muito forte. Na verdade, nós ganhamos algo precioso, né? Nós, na verdade, não perdemos em deixar a vida, vamos dizer, secular, né? De trabalho secular. Nós temos muitos privilégios e o Senhor tem nos abençoado. Até aqui o Senhor nos ajudou e louvo a Deus porque já faz aproximadamente 5 anos que eu não trabalho diretamente no que nós sabemos fazer o trabalho, vamos dizer assim, para ter retorno. Após me formar, fiz alguns, aqui no Brasil chama de bico, né? Mas o Senhor é maravilhoso que nunca nos faltou nada. E eu creio que se o Senhor fala com alguém que está aqui, ou alguém que está nos ouvindo, ou um dia vai ouvir, eu creio que nós devemos responder ao Senhor o que Ele quer para a nossa vida. Muitas vezes nós damos prioridade às coisas do mundo, mas vai passar. Na verdade já está passando. E se Deus tem tocado no coração de alguém, eu uso uma frase da qual eu fui abençoadíssimo em ouvir quando eu estudava. Eduardo Luz estava pregando e ele contou uma história que ele estava na Argentina. Esse homem, ele é presidente das Novas Tribos e ele estava pregando e ele disse que ele estava na Argentina e alguém o convidou para ir num restaurante. E a história é que a hora que foi pagar a conta, ele foi ajudar a pagar a conta. E esse irmão olhou para ele e disse: o que o senhor está fazendo?
Ele disse: no meu país é de costume ajudar a pagar a conta. E esse irmão que estava na Argentina disse: mas aqui não, quem convida paga a conta. E ele olhou para nós, alunos e outras pessoas que estavam ouvindo essa mensagem, e isso me marcou muito. Ele perguntou: quem te convidou para a obra? Ele paga a conta. E vocês sabem quem chama a pessoa para a obra? É o Senhor. Então, o Senhor paga nossas contas. Nós não devemos ficar preocupados como vamos viver. O Senhor é maravilhoso. Da mesma maneira que Ele usou com Elias, ouvi uma outra mensagem falando sobre os corvos levarem carne para Elias e a viúva. E o pastor que estava pregando disse: era uma ave que ninguém gostaria de ter contato, e também a viúva, na época, ela carecia receber cuidados. Ele, como homem, provavelmente ele tinha o seu brio, vamos dizer essa palavra, né? O seu orgulho. Mas a viúva. Então, eu creio que não há nada melhor do que servir ao Senhor, e as preocupações que vêm em nossa mente, como vamos viver, não vêm do Senhor. Essa é uma preocupação que todo crente não deveria ter. Na verdade, nós taxamos, né, que quem vive pela fé é um pastor ou um missionário. Não, na verdade, cada um de vocês vivem pela fé. Se o Senhor não quiser que continue o teu trabalho, a tua vida, o Senhor vai falar: nesse momento acabou. Com a sua permissão, né, estou falando até além da sua pergunta, mas acabou de acontecer um acidente em Minas Gerais, Brumadinho. Aquelas pessoas não esperavam aquilo. Ninguém esperava a sua casa acabar em segundos. Então nós cristãos devemos pensar assim: o Senhor cuida de nós. Se Ele te chama para a obra, obedeça. Amém. Oh, isso é muito bom. Eu vou entrar um pouco mais em detalhes mais pessoais, mas eu imagino que quando o Senhor começou a tocar seu coração para ser missionário, o irmão já decidiu antes disso estar disposto à vontade de Deus. Porque, por exemplo, eu conheço muitas pessoas nas igrejas que é até difícil frequentar a igreja mais do que uma vez na semana. Já é uma dificuldade. Mas o irmão está fazendo muito mais, dedicando sua vida toda para essa obra. Pode falar um pouco sobre o que estava acontecendo no seu coração? Talvez você tinha 10 anos, 20 anos, eu não sei, mas quando mudou para ficar mais disposto a fazer qualquer coisa que Deus possa te falar. Ok. Bom, eu gosto sempre, para responder uma pergunta, eu volto num princípio. Me converti com 1995, 15 anos de idade. Eu brinco que por 2 anos eu fui um super crente, temente ao Senhor ali, mas com o passar do tempo também, infelizmente, fiz como alguns fazem. De vez em quando estou na igreja, de vez em quando não, mas o Senhor, com a sua misericórdia, a sua graça, sempre trabalhando em minha vida, corrigindo, né? A Bíblia diz que se não há correção, somos bastardos. Então o Senhor me corrigindo. Pela graça de Deus, conheci a minha esposa na igreja, ela salva também. Eu fui salvo com 15 anos e ela com 10 anos, 10, 12 anos nessa época. E nos casamos, né? Conheci ela bem depois, conheci quando eu tinha já 18 para 19 anos, nos casamos com 20, eu tinha 23 anos e ela 20 anos. E o Senhor começou após isso, a falar novamente ao nosso coração, porque quando jovem eu me entreguei para ser um missionário, e ela também. Eu não sabia disso, nem ela sabia disso na minha vida. Porém, deixamos de lado, vamos dizer assim. Mas, após um período, o Senhor novamente falou ao nosso coração para que pudéssemos nos preparar e sermos um missionário, né? E foi o Senhor falando ao nosso coração que nós
decidimos servir ao Senhor, né? Aceitamos, vamos dizer, o Senhor falar conosco, e foi assim que o Senhor trabalhou. Talvez eu não me esqueci exatamente toda a pergunta do Senhor. Só o que mudou o coração para estar disposto completamente a fazer, porque muitas vezes pensamos que ser missionário é a decisão mais difícil para a pessoa tomar. Bom, eu vou largar tudo para ser missionário, mas... Bom, quando o Senhor falou ao meu coração, na verdade, quando Deus tocou e falou, vai se preparar, irmãos, eu creio que Deus vai nos dando conforme a nossa capacidade, vamos dizer assim. Quando nós decidimos sair de Limeira e estudar, né, o Senhor vendeu tudo, eu não olhei, eu nem pensei no futuro. Simplesmente eu tinha um foco e Deus colocou no coração, que era nós irmos estudar e nos formarmos. Após isso, nem pensei. Então, foi praticamente isso. Pegamos as nossas coisas, Deus levantou pessoas maravilhosas para nos ajudar na época com as mudanças, né? Porque nós fizemos a segunda viagem para a Venezuela, e quando retornamos, após de um período, tínhamos sido aceito para ir estudarmos no Instituto Bíblico Peniel, e foi muito rápido, porque chegamos num dia, eu acho que 2 dias após, nós já estávamos fazendo a nossa mudança. E na verdade, eu não vou dizer que foi algo assim que o Senhor mostrou tudo. Não, o Senhor mostrou a primeira parte, vá se preparar. E nós fomos. Então, o depois, o Senhor foi nos mostrando bem quando estávamos quase nos formando, que nós começamos a enxergar outras coisas, né? Porque foi assim que o Senhor nos abriu os olhos. Primeiramente, vá se preparar. E quando nós estávamos praticamente formados, ou já formados, retornamos para Limeira, e o Senhor foi trabalhando por etapas, até chegar esse momento que estamos aqui, e se Deus assim nos permitir, irmos para o campo missionário. Amém. Eu sei que quase todo mundo aqui já ouviu o meu testemunho. É bom ver o testemunho do outro, porque a situação dele parece muito diferente, e ainda ele também é missionário, né, fazendo a obra de Deus. Vamos mudar um pouco o assunto para agora as igrejas aqui no Brasil. Quando o senhor está viajando aqui, indo para as igrejas, eu imagino que vai dizer que está tendo uma experiência boa, mas há algumas dificuldades ou lutas para nos ajudar como igrejas aqui no país. O senhor está, sabe, querendo ser uma bênção, ajudar. Eu convidei o senhor para cá hoje à noite. O senhor fala, beleza, eu vou. Mas eu sei, é cansativo, e sempre viajando, e combustível, e criança, e sua esposa, e não sabendo sempre o que a igreja quer que o irmão faça. Pode explicar um pouco sobre as lutas para que nós possamos atender melhor, ajudar melhor o missionário quando ele está divulgando o ministério ou qualquer coisa? Bom, eu acredito que a maior dificuldade, se é que tem, né? Assim, são várias, na verdade, mas é nós nos locomovermos, irmos até um local onde nós não conhecemos, e chegamos, né, e até conhecer os irmãos, mas na verdade, Deus é tão maravilhoso que quando nós chegamos num local onde a gente não conhece ninguém, eu creio que é o Espírito Santo que faz isso. É como se já conhecêssemos há um bom tempo. A maior dificuldade hoje no Brasil, uma das dificuldades é o cansaço das viagens. Hoje mesmo as rodovias não são tão boas. No caso, nessa época, muita chuva, e você está dirigindo apreensivo, pensando no que os seus filhos estão falando lá atrás, porque às vezes eles estão cansados de viajar, e a sua mente toda ligada ao trânsito, né? Mas pensando em igreja, pastor, eu não sei dizer para o senhor quais são as dificuldades, nem tenho parado para pensar. No início talvez foi mais difícil, né? Você sai de um local onde você já está completamente situado, vamos dizer assim, né? Os irmãos ali, para ir para um local onde você não conhece ninguém. E o que pregar, o que falar, e há essa ansiedade, ainda mais por falta de experiência. Mas o Senhor vai nos dando força e vai nos dando ousadia para falar o que o Senhor pede,
E pela graça de Deus somos bem recebidos nas igrejas. Amém. Nós louvamos a Deus, como eu disse, já faz 9 meses que estamos em divulgação e sempre muito bem recebidos, e Deus tem nos abençoado. Amém. É bom saber disso, mas mencionou a estrada, os buracos e tudo, essa parte que aparentemente ficou bem destacada, né? Mas é interessante isso. Então, o irmão está, normalmente, quando visita uma igreja, está dormindo na casa de alguém, no hotel, na casa do pastor, dentro da igreja? Bom, hoje, né? Logo depois de um período, no começo, a maioria das viagens que nós fizemos, pela graça de Deus, nós vivemos, eu e minha esposa e meus filhos, moramos num local muito privilegiado. Por quê? Porque quando nós íamos às igrejas, devido às igrejas que nos recebem, nós moramos em Limeira. As primeiras igrejas que nos receberam, praticamente todas as igrejas da região de Ribeirão Preto, da mesma fé e doutrina, nos receberam. Nós íamos pela manhã e voltávamos à noite. Então nós saímos bem cedinho para chegar no culto pela manhã em uma igreja, à noite íamos para outra igreja, e após o culto, após um período de comunhão à noite, retornávamos para Limeira. Sempre, a maioria das igrejas da manhã nos recebiam muito bem, almoçávamos com eles e descansávamos na casa deles durante a tarde. Sempre fazia questão que meus filhos descansassem, principalmente, porque criança sem dormir é um pouco mal-humorada, né? Eu também sou, mas as crianças têm uma certa dificuldade com isso. Então, e após isso nós íamos para o culto da noite e depois voltávamos para a nossa casa. Esse foi um período de igrejas próximas. Região de Ribeirão Preto, eu falo Ribeirão Preto, mas são várias cidades ao redor. E também São Paulo. Mas com o tempo, e eu ligava e não perguntava. Agora com o tempo, eu nunca saí sem agenda de casa. Então, toda vez que nós saímos da nossa casa, nós sabemos para onde nós vamos e aonde estaremos. Eu sempre, Deus dando minha... Ou os pastores perguntavam, e quando não perguntavam eu já falava: olha, eu não tenho onde ficar. Tal local tem como nos receber? Não, então eu preciso ver com o outro para saber se pode nos receber. Sim, teve no meio desse percurso igreja que nos pagou o hotel. Também irmãos se levantaram, igual em São Paulo. Conhecemos irmãos preciosos que quando nós vamos para São Paulo, eles falam: pode vir para nossa casa se você não tiver um local. Então nós somos abençoados. O irmão Paulo, a irmã Maria nos abriu a casa, e sempre quando nós precisamos, a gente só liga para eles e eles falam: pode vir. Então Deus não tem feito falta local nenhum para nós. Nós sempre temos local para ficar. Amém, que bênção, graças a Deus. Então, deixa-me fazer uma pergunta sobre os seus filhos. Quantos anos os seus filhos têm? Arthur tem 5 anos e a Annelise tem 7 anos. Então, 5 e 7, vocês estão na estrada e tudo, vão ser missionários. Como é que ficam os estudos deles? Como que vocês estão lidando com isso? Porque é diferente. Ok. Bom, até o ano passado estudavam. O Arthur ainda não é exigido nem esse ano. A Annelise sim. Nós temos orado e temos pedido a direção do Senhor. Temos considerado dar homeschooling. O governo já tem analisado, até mandaram um artigo, nem abri nessa viagem agora, mas falando que a possibilidade de dar aula em casa. Então nós temos considerado a ensinar em casa. Nós já temos algum material didático que nós compramos até antes de pensarmos em ser missionários. Como Deus é maravilhoso, né? Isso, nós já havíamos comprado. Enfim, nós temos um pouco dos materiais, até uma certa série, e minha esposa tem considerado a ensiná-los em casa. Então, já tem material então disponível aqui no Brasil, no português, para vocês poderem ensinar os seus filhos? Sim, mas quem fez a tradução é uma norte-americana. Hoje tem a irmã Betânia e também o pastor Brian com a sua esposa, né? Pastor Brian Johnson em São Paulo, em São Paulo com as traduções. Então, no caso, eles estão nos fornecendo algum material, né? Do qual há um valor, e enfim, nós já havíamos comprado até antes, né, de pensarmos isso. Mas nós estamos orando e o Senhor há de nos direcionar, né? Então, estamos aguardando no Senhor. Então, existe a possibilidade de ensinar seus filhos ainda aqui no Brasil, e quando chegar lá na Venezuela, vocês vão também ensinar ou eles vão para uma escola de lá? A Venezuela é um local incerto.
Nós temos orado e não sabemos exatamente o que nós vamos fazer. Claro que a primeira hipótese seria dar aula em casa, mas como hoje nós não sabemos como está o país, então nós não temos uma resposta exata. Um dos desejos meu que eles até estudassem em uma escola, vamos dizer, do governo, é para que adquirissem um pouco mais da cultura do país, também fazerem amizades, enfim. Só que nós não sabemos como vai ser. Já recebemos conselhos de alguns missionários que estão lá em relação a, se nós colocássemos ele na escola e acontecer algo, nós temos que sair imediatamente. Vamos dizer, numa pior hipótese. E aí? Se nós não temos eles matriculados, o que nos permite qualquer país que é autorizado a dar aula em casa, no caso dos Estados Unidos é permitido, vocês não há problema algum em dar aula aqui. Se o governo brasileiro liberar, nós teremos a liberdade de fazer isso na Venezuela. Se o governo brasileiro não liberar, nós também não temos essa liberdade de fazer isso lá, porque um país respeita, pelo que eu tenho ouvido, a lei do outro. Mas nós temos orado e, na verdade, eu sou uma pessoa que eu acabo vivendo mais o hoje do que o amanhã. Então, o que eu vou pensar amanhã, eu espero chegar amanhã, nós decidimos. Deixa com Deus, então. Lógico, não vamos ser displicentes, né? Não, mas um momento de cada vez. Esse momento é uma fase que eu tenho sempre falado para meus filhos e para minha esposa. Como o senhor perguntou das dificuldades, voltando, né? Mas em cima daquilo, são olhar para os meus filhos e ver que eles deixam amiguinhos. Mas eles não vão deixar na Venezuela? Sim, mas ali nós teremos um ponto fixo. Hoje nós não temos um ponto fixo. Então hoje meu filho chega aqui e fala, meus amigos estão aqui na igreja do pastor John. Daqui a pouco eu estou em Vilhena, meus amigos estão... Então é uma certa dificuldade. É essa também, lembra que eu enfatizei? Mas uma das dificuldades são essas. E nós então, eu e minha esposa temos orado em relação a tudo isso. E eu falei sobre viver cada dia, por quê? Porque eu falo para meus filhos são uma fase, e a fase é essa, nós não podemos pular essa fase, irmos para a Venezuela sem antes apresentar o projeto nas amadas igrejas, para que eles possam estar orando por nós, e se for da vontade do Senhor um dia, participando também financeiramente, eles precisam nos conhecer. Então eu tenho plena convicção que é uma fase e nós temos que passar por essa fase. Amém, amém. Olha, ótima resposta, está me ajudando, é uma bênção. O senhor tem uma família muito linda, abençoada. Puxou com o pai. Brincadeira, puxou com a mãe. Mulher, eu concordo com a última coisa que falou. Não, mas realmente uma bênção para nós. E eu tenho mais uma pergunta, mas rapidinho, alguém aqui hoje à noite que gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Alexandre sobre a vida dele, o ministério dele, família dele, sobre a Venezuela? Tem que levantar a mão bem rápido para eu ver se alguém tem, né? Um grupo bem quieto hoje à noite. Alguém tem uma dúvida? Não tem? Respondeu muito bem, então. Até cansei. Okay, então deixa eu fazer uma última pergunta antes de terminar essa entrevista. Quais são os seus maiores pedidos de oração? Nós gostaríamos de orar pelo irmão, pelo ministério. Eu posso imaginar algumas coisas, mas talvez haja algo que realmente toca seu coração e quer que a gente ore mesmo. Que eu e a minha família possamos ser fiéis. Eu sempre não, mas eu ouvi eu sou uma pessoa que gravo frases, vocês notaram isso, né? Talvez. O importante não é começar bem, o importante é terminar bem. Amém. Então, nosso pedido é que possamos iniciar bem e terminar bem. Que possamos ser fiéis até a nossa morte ou até a volta de Cristo. O resto o Senhor tem nos agraciado demais. Amém. Sua bênção. Não posso. É um ótimo pedido de oração. Nem aqui eu estava pensando, mas agora que eu estou ouvindo é muito boa. Muito bom mesmo. Amém. Então vamos encerrar com uma palavra de oração e logo nós vamos para a aula.